tema é o novo ano, novos começos, uma visão do trono de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Temos agora uma hora. Peço que você foque no altar, esteja atento. Vamos recolher os telefones celulares, vamos fazer culto à moda antiga. E prepare o seu coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O mais importante é exatamente o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Isto é o importante para a igreja, o que o Senhor quer dizer ao nosso ministério. Êxodo capítulo 20, versículo 18 diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Que esta palavra abençoe os nossos corações, conforte, encoraje, traga revelação, ilumine os olhos do nosso coração. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Pai amado e bendito, a partir deste momento, Deus, que não seja mais o Miguel Ângelo. Eu diminuo neste altar para que tu cresças. Eu me ausento da minha carne para que o meu espírito se revele também. Eu sei, Senhor, que se tu não o fizeres, eu não tenho absolutamente nenhuma capacidade de o fazer. Revela-nos, Pai. Precisamos desta palavra para que o ano de 2018 não seja apenas mais um ano da nossa vida, mas seja efetivamente o grande ano da nossa vida. Aqui estou, Pai, submetido, humildemente necessitado desta sabedoria dos céus, a palavra predestinada de sabedoria, porque o que vai ser dito não é sabedoria humana, é o poder de Deus, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, família de Deus, família bendita, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são homens e mulheres renascidos de uma semente incorruptível. Temos um corpo de carne, mas temos um espírito perfeito. Meus filhinhos, minha amada igreja, eu tenho tido uma profunda e intensa busca da face de Deus. E por misericórdia, Ele tem me revelado, ouça, novas profundezas da sua glória para o ano de 2018. O Senhor tem me mostrado um sobrenatural mover da sua glória. Eu recebi uma grande visão de Deus sobre o trono, a glória e o seu esplendor. O Senhor me levou primeiramente ao livro de
no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Assim como o profeta Ezequiel, eu lhe digo com temor e tremor que, especialmente nestes últimos meses, o Senhor abriu os céus para que eu pudesse ter visões de Deus. E diz o versículo 13, que o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplendente por entre os seres e dele saíam relâmpagos. O Senhor me mostrou fatos sobrenaturais que eu não compartilhei com ninguém. Eu estava dizendo à minha esposa, há coisas que eu não posso para não me esvaziar, para chegar apenas a transmitir a partir do altar. E Deus me mostrou esta visão do trono, visões de Deus. E Ele me mostrou que há uma convergência entre o reino espiritual e o governo apostólico no nosso ministério. Que há uma autoridade apostólica que trará o mover sobrenatural da glória de Deus. O Senhor está dizendo, e me mostrou isso, que Ele estava trazendo a glória de Deus ao apostolado e à igreja, a cada um individualmente. O Senhor está levantando portas e muros de autoridade que serão restabelecidos na terra por causa deste ministério. Haverá uma manifestação da unção do Espírito Santo impressionante. Isso está marcado nos céus. O ano de 2018 está marcado nos céus. Será um ano extraordinário, um ano apostólico, um ano 100% profético. Está marcado nos céus. Eu vi, e isto tem sido constante ainda esta manhã, esta madrugada, eu vi isto, uma nuvem, que às vezes me impressiona, porque eu penso, será que são os meus olhos que não estão vendo? Claro, então é uma nuvem de glória, e o Senhor me tem dito durante este mês de dezembro, esta nuvem de glória é a minha presença que estará em todos os cultos da igreja. Portanto, haverá um mover, haverá uma atmosfera e uma autoridade celestial entre nós, que não falhará em absolutamente nada. Haverá uma chuva de avivamento, haverá uma renovação espiritual e não haverá sequidão na vida dos fiéis. Eu tomei posse desta primeira palavra. Então vamos voltar a Êxodo 20:18, porque o Senhor disse que o povo presenciou, quando Deus se manifestou, o povo presenciou trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, monte fumegante, e o povo estremeceu. O povo estremeceu. O Senhor me disse, temor de Deus. E o que são os trovões e os relâmpagos? Sinal de avivamento. O avivamento vem como, apóstolo? Nós saindo pela igreja, gritando, pulando, saltando, ou há uma revelação que trará avivamento? Sim, o avivamento virá com uma nova e profunda revelação do novo pacto. E o Senhor mostrou que, seguindo-se a este avivamento de revelação do novo pacto, isto seria acompanhado de curas milagrosas, de doenças, de enfermidades, de milagres e de libertações. Esses são os relâmpagos, isto é, o trono de Deus. Apocalipse 4:5, o Senhor disse que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, do trono, relâmpagos, trovões. Então o Senhor está falando, relâmpagos e trovões significam sinal de avivamento.
Você sabe que há 39 anos quase, quando eu fui consagrado ao ministério, havia uma profecia, houve uma profecia que disse que Deus iria dar tudo diretamente do trono à minha vida. 39 anos se passaram e o Senhor volta a falar disso, volta a falar do trono, volta a falar de relâmpagos, de vozes, de trovões, de tochas, dos 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. 7 Espíritos que são a plenitude de Deus entre nós. Você recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Então, todos vão conhecer e ver a glória do Senhor. Todos vão compreender o reino de glória. E o Senhor disse: culto nesse ministério não será um ritual, nem uma rotina. Os cultos nesse ministério serão a presença real de Deus. Ele habita no meio dos louvores, ele se moverá, porque a sua presença será real. E o Senhor continuou revelando Zacarias 9,14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, sobre a igreja. O Senhor será visto, e as suas flechas sairão como relâmpago. Avivamento, revelação. O Senhor Deus fará soar a trombeta. Trombeta quer dizer a pregação da palavra, e irá com redemoinhos do sul. Então, ele está mostrando que Deus está comprometido com este ministério, e Deus será visto na igreja. Deus será visto na igreja. Isso não tem a ver com manifestações carnais. Deus será visto pelos olhos da fé. Você vai ver Deus em cada palavra, em cada movimento, em cada hino, em cada pregação, em cada mover extraordinário. Você vai ver Deus na igreja. O Senhor será visto. Diga: o Senhor será visto. E diz que fará soar a trombeta. O que é soar a trombeta, apóstolo, em profecia? É a graça de Deus, é a última reforma protestante. Este ano será o grande ano em que a reforma protestante, Paulo disse isso, disse que nós tínhamos que ter uma trombeta com um sonido claro. Os ministérios não entendem disto. Os ministérios vivem do mesmo. E o Senhor disse: uma trombeta. Esta igreja será uma trombeta para o mundo. Esta igreja vai focar na revelação, vai focar nas doutrinas. Nós vamos reordenar, reestruturar. Nós vamos ver crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Isto é profético. Isto vem do trono. Isso está marcado nos altos céus. 2 Coríntios 4:7 diz a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro. A igreja tem um tesouro, Jesus Cristo. A igreja tem um tesouro, é riquíssimo este tesouro. Temos um tesouro, e a Bíblia diz, em vasos de barro, somos nós. Aqui nós temos consciência da nossa dependência de Deus. Aqui nós temos consciência que fomos habilitados para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. E este tesouro foi colocado em vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que Deus diz à igreja? Que esse trono de relâmpagos, de trovões, fumegante, é a manifestação sobrenatural de Deus que estará na igreja a cada reunião.
Isto é maravilhoso, porque a trombeta está tocando, os vasos de barro são pessoas que conhecem a condição da sua carne. Paulo disse: a nossa suficiência vem do Senhor. Ele disse: eu seria incapaz até de pensar. Ou seja, Paulo anula a sua carne para evidenciar o poder e a manifestação de Deus. E é isso que ele quer em nosso meio. Porque ele disse: nós temos uma excelência do poder, ele é de Deus e não de nós. Ou seja, Miguel Ângelo aqui é zero, é pó. Esse ministério não tem um pedestal. Esse ministério tem um trono e ele está assentado no trono. Diga glória a Deus. Diga outra vez glória a Deus. Se você puder, diga outra vez glória a Deus. Então, o que o Senhor disse? Que este trono se manifestaria. Vamos louvar. A grandeza do poder é de Deus. Então nós vamos ver, amados, ouçam, nós vamos ver o que nunca foi visto. O incomum, uma nova dimensão de glória, uma dimensão de glória poderosa, de fortes demonstrações do Espírito Santo. O Salmo 89 reforça dizendo: justiça e direito são o seu fundamento, são o fundamento do teu trono, graça e verdade te procedem. Graça e verdade. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Graça e verdade significam o quê? A revelação dos mistérios da palavra predestinada de sabedoria. A revelação de Deus. Graça e verdade te precedem. Todas as vezes que se pregar a graça e a verdade, Deus está presente. Todas as vezes que se colocar algum tipo de fermento, Deus está ausente. Continuamos com a revelação em 2 de Crônicas 14:7. Desce, pois, a Judá, edifiquemos esta cidade, cerquemo-lo com muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Então, o Senhor está dizendo que Ele cercará a igreja e as nossas vidas com muros e torres, portas e ferrolhos. Você será imbatível, você será intransponível. O Senhor te cerca por diante, de trás, cima e abaixo. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É muro, é torre, é porta, é ferrolho. E Deus disse: eu vou dar repouso por todos os lados, descanso no Senhor. E a profecia continua em Isaías 41:18. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Está falando de quê? De provisão. Está falando de negócios, está falando de empreendimentos, está falando de situações. Rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto, olha, o Brasil está em deserto, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Isto é Deus agindo no meio da igreja. Diga glória a Deus, diga eu tomo posse, diga eu tomo posse, eu quero isso para a minha vida. 41:19 diz a palavra: plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo, o cipreste, o olmeiro e o bucho. O Senhor está dizendo: olha, eu plantarei. O Senhor virá com provisão tão grande, amado, que é uma transferência sobrenatural de riquezas do mundo para a igreja, para o povo de Deus, para os fiéis, para os que agradam. Ele diz: sou eu que vou plantar no deserto. Ou seja, onde havia escassez, onde havia necessidade, onde havia sequidão de estio, o Senhor diz: eu vou plantar o cedro, eu vou plantar a acácia, eu vou plantar a murta e a oliveira. São as árvores de grande valor, amado. Isto não é demais, isto é o que Deus quer para a sua igreja. Versículo 20:
para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É Deus que estará agindo na nossa vida. Prepare-se para o melhor, é Deus que está agindo. Isaías 59:19: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa e impelida pelo Espírito do Senhor. É Deus se movendo entre nós, é Deus se movendo na igreja, é Deus se movendo na tua casa, é Deus se movendo nos teus empreendimentos, é Deus se movendo nos teus negócios. Creia nisso, é um vento impetuoso. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto vai ser o dia a dia da igreja. Você conhece e prossegue, continuando a conhecer, prosseguindo a conhecer. Nós vamos viver isto de janeiro a dezembro, conhecendo e prosseguindo, conhecendo e prosseguindo. Porque ele disse: como a alva, assim a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu recebo essa palavra, meu amigo. Eu recebo esta palavra. Então hoje, dia 31 de dezembro, nós estamos aqui num tempo de celebração de novos começos. Novos começos. Nós vamos começar algo totalmente novo. Nós vamos fazer hoje novas promessas a Deus. Vamos quebrar o que não foi correto do ano 2017. Vamos manter alguns projetos que foram certos, mas nós vamos olhar para frente. Nós vamos mudar para sermos melhores. É tempo de alegria, porque é tempo de novos começos, e a igreja diga amém. Agora, essa profecia que começou quarta-feira toma uma dimensão muito maior esta manhã, terminará logo à noite. Mas pense sempre que isto tudo que Deus vai fazer, e já começou a fazer e manifestará intensamente no ano de 2018, é para que cada um de nós cumpra a sua missão e o seu chamado nesta terra. Amados, quando logo à noite baterem as 24 horas, quando terminar o dia 31 de dezembro, pense numa coisa que eu lhe vou dizer. Hoje, muitas pessoas morrerão. Mais de 400 pessoas, pelas estatísticas, uma média de 5.500 pessoas morrerão de doenças, situações. 400 perderão a vida durante estes dias agora, na contagem até logo à noite. Mais de 400 pessoas perderão a vida em acidentes por causa do alcoolismo. Milhares terão overdose de droga. Milhares terão overdose de álcool. Pelo menos hoje, dia 31, num dia, é a média estatística, talvez umas 30, 40 pessoas se suicidem, vão desistir de viver. Até logo à noite, centenas de crimes serão cometidos, roubos, assaltos, agressões. Adolescentes sofrerão violência sexual, pessoas serão machucadas, maltratadas, pessoas se separarão, sofrerão. Isto é muito triste, porque isto vai ocorrer num só dia. Num só dia. Isto quebra o meu coração. Quantos poderiam ter ouvido e conhecer a respeito de Jesus, mas por não terem ouvido nem terem conhecido, vão arder no inferno? Quantas pessoas hoje no nosso país e no mundo têm uma visão errada de quem é Jesus por causa da lei, por causa do judaísmo, por causa de mesclar a palavra com lei e graça. Muita gente tem uma visão distorcida. Olha,
O Islã odeia o cristianismo por causa dessa visão distorcida. O mormonismo é contra o cristianismo por causa da visão distorcida. Os próprios católicos têm uma visão distorcida. Eles adoram a Maria e Jesus é apenas um filho. Testemunhas de Jeová não conhecem Jesus por causa de um erro de visão, porque não conhecem a verdade. A lei judaizante, com o Cristo nos dias da sua carne, trouxe grandes problemas à igreja de Jesus. Então, meus amados, o Senhor disse que manifestará esse esplendor de glória, que cada culto terá a presença do trono, haverá um relampejar, haverá trovões, haverá revelação. Para quê? Para que a igreja não perca nenhuma oportunidade. Nós não podemos silenciar. O trono vai trovejar e relampejar através deste altar, meu amado. O mundo está rangendo os dentes sem esperança. Qual é a esperança que as pessoas que estão lá fora têm? Não há no homem forças para que o homem mude de vida. O homem sem Jesus está morto. Não busca, não entende. Não há quem busque, não há quem faça o bem, não há nenhum. Todos se desviaram, diz o apóstolo São Paulo. Então, nós fomos salvos por Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós temos que testemunhar a respeito da salvação. Nós temos que pregar, nós temos que agir. Amado, Satanás está matando, roubando e destruindo vidas e mais vidas. Então a igreja será o lugar da manifestação gloriosa de Deus, para que a igreja leve esta glória lá para fora. Eu vou lhe dizer, eu não recebo mais um ano sem as antenas estarem ligadas ao satélite 24 horas, amado. Eu não recebo que esta igreja não tenha 24 horas seguidas de pregação em rádios. Não recebo isso aqui. O Senhor vai fazer do deserto um açude de águas. O Senhor vai transferir riquezas do mundo para a igreja, para que a igreja, o povo da igreja, invista na obra, para que a pregação do evangelho vá adiante, amado. Porque quando baterem as 24 horas, centenas de pessoas terão morrido, centenas de pessoas estarão praticando crimes. Já morreram este ano 134 militares, polícias militares. Nós estamos sem rumo no nosso país. Nossa cidade, o nosso estado tem desgoverno. Então nós não vamos nos agarrar a homens, nós vamos nos agarrar à glória de Deus, amado. Ele não falha. Pastor, e como é que a igreja, como é que o senhor vai tratar a igreja para que este resplendor, este relâmpago, esse trovão, essa revelação seja manifesta a tal ponto das pessoas andarem na rua e as pessoas virem ter com você, se eu vi alguma coisa em você, eu vi um brilho na tua vida, como é que o senhor vai fazer? 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Então a igreja tem, a vida do apóstolo Paulo não tinha fundamentos. A igreja se mesclava com a sinagoga judia. Então, com o apóstolo Paulo diz, eu, como prudente construtor, prudência, ensino, revelação, eu lancei os fundamentos da igreja. Então, quais são os fundamentos da igreja? As 14 epístolas de Paulo. Bispos, este ano nós temos que reestruturar, reordenar, para que toda a nossa igreja conheça com profundidade isso que é o fundamento prudente do prudente construtor. E diz que agora o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento
além do que foi posto, o qual é Jesus. A igreja não pode ter outro fundamento. A igreja não pode ter fundamento na fogueira santa, no óleo de Israel, na água do Jordão. A igreja não pode ter outro fundamento em Maria, no Papa, no pastor. A igreja tem um fundamento, tem uma rocha. Essa rocha, esse fundamento se chama Jesus. Paulo diz, ninguém quer dizer o quê? Ninguém pode lançar outro fundamento. A igreja tem que ter um fundamento, tem que ter razão, amado. Ninguém pode lançar outro fundamento. Já foi posto, já está aqui nas 14 epístolas de Paulo. Não podemos inventar mais nada. Não podemos achar que o ladrão da cruz foi batizado nas águas, que isso é mentira. Não podemos achar que Deus se move num óleo que veio lá do dedo de Teresópolis, que é um óleo. Isso é mentira, não existe isso aqui. É isso que faz com que Deus se ausente das igrejas, amado. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele nunca dividiu a sua glória com ninguém nesta terra. Não dividirá conosco a glória, a ele pertence. Então diz o versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Vamos parar agora um minuto para explicar isso à igreja. O que são fundamentos de pedras preciosas, ouro e prata? É a graça. É material caro, é durável, é eterno. A revelação da graça de Deus, dos mistérios, a palavra predestinada de sabedoria, são os valores que levam alguém à eternidade. Olha, quando uma pessoa diz assim, eu creio na minha salvação eterna, uma vez salvo, salvo para sempre. Amado, é porque esta pessoa tem pedras preciosas, ouro e prata nos seus fundamentos. Quando a pessoa diz, eu fui em amor predestinado para uma tão grande salvação, esta pessoa tem pedras preciosas, ouro e prata. Quando alguém diz assim, eu tenho o nome no livro da vida e ninguém pode apagar, esta pessoa tem pedras preciosas, ouro e prata, valores caros, duráveis e eternos. Desde 1986, pastor Jorge, que a minha missão, que é edificar vidas com ouro, prata e pedras preciosas, aquilo que é valoroso, aquilo que é eterno, aquilo que o fogo não consome. Pastor, e o que é madeira, palha e feno? Lei. Materiais pobres, risco de incêndio, risco de destruição. São aquelas palavras que desvirtuam os fundamentos de Cristo. São palavras vazias, inúteis, fábulas, genealogias, tradições, ritos, cerimônias. É isso que é judaizante. Isso é fraco, é inútil e nunca salvou ninguém. Então, o ouro é o que, apóstolo, dentro desta igreja? É a fé. O ouro da fé. E a prata? A santidade da igreja. E as pedras preciosas? O amor. Madeira, palha e feno são obras mortas, estéreis, vazias, sem conhecimento, geram dúvidas. Há pouco uma senhora veio falar comigo e disse, alguns anos atrás eu entrei aqui como uma criatura. Hoje eu sou uma serva de Deus. Onde está esta senhora que falou comigo, uma senhora Doclos? Lá está aquela senhora, estou falando a verdade. A irmã entrou aqui como uma criatura. Ela me disse, hoje eu estou aqui como uma serva de Deus. Eu aprendi com o seu ministério. Você ouviu dos lábios de um juiz dizendo que foi a graça de Deus que fez dele o que ele é hoje. Você está ouvindo os testemunhos. Isto é madeira, palha e feno? Não, porque o fogo consome. Vem um probleminha, a pessoa se desvia, acha que o Espírito não está na igreja, acha que o apóstolo não deve falar de dízimos, que a igreja está cansada de ouvir dízimos. Isso é madeira, palha e feno. Se queima qualquer fogarelzinho, a pessoa demanda, acusa, murmura. Mas quem tem ouro, prata e pedras preciosas, amado, nem o vento a derruba, nem a chuva, nem os rios transbordam. E se passar pelo fogo, o fogo não te queimará, amado. Diga glória a Deus. Pastor, mas a pessoa que é edificada com madeira, palha e feno, diz o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, vai sofrer dano.
vai ser salvo, mas através do fogo. Amado, o que adianta uma pessoa dizer eu sou crente salvo e viver uma vida de sofrimento? É o demônio, é o diabo, é a pombagira, é que não sei o que, eu vi o diabo, eu vi, sabe? A pessoa sofre, não vive, ela é salva como pelo fogo. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não conheço nenhum povo nesta terra feliz como o povo deste ministério, amado. Não conheço. E olha que eu conheço alguns ministérios do mundo, já estive desde a Coreia, já estive em Singapura, já os Estados Unidos, a África, eu conheço, Europa. Amado, não existe um ministério que seja salvo por graça e fé. E veja que a reforma protestante ensinou isto: só a graça, só a fé, só a escritura, só Jesus. Mas na prática é assim, é Jesus, mas é o jejum. É a graça, mas tem que ter batismo. A madeira é uma mescla. Por isso é que é madeira, palha e feno. São salvos através do fogo. Eu não quero ser salvo sendo um crente sofrido. Como é que estão as coisas? É mal, está tudo russo. Eu não, sabe? Ao ponto, Deus me perdoe, irmão, na Bíblia, porque eu também sou homem e também tenho vida de pó. Mas quando uma pessoa diz, o ministério me faz tirar a vida, acabou, amado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas uma pessoa que acaba por meter uma corda no pescoço por causa dos irmãozinhos da igreja, que igreja é essa? Onde está o ouro da fé? Onde está a prata da santidade? Onde está o amor das pedras preciosas? O pastor sofreu tanto, levou tantas críticas, sofreu tanto por causa do grupinho das irmãzinhas, que ele acabou por suicidar. Amado, isso é dramático. Isto é a igreja. É por isso que os muçulmanos nos odeiam. É por isso que as testemunhas de Jeová gozam conosco. É por isso que os católicos odeiam essa coisa de pastor, porque eles sabem o que as igrejas da lei têm feito de mal, amado. Eles sabem o que a igreja da lei tem feito de mal. Então, logo à noite, no Réveillon, se completa a triunidade das revelações para 2018. Quarta, hoje e logo à noite. Mas, apóstolo, é tão grandioso esse trono que o Senhor viu. O Senhor viu relâmpagos, o Senhor ouviu trovões, o Senhor ouviu o trono, o Senhor viu como esmeraldas, como pedras preciosas à volta desse trono. Isto, na prática, se manifestará no dia a dia da igreja. O Senhor acaba de dizer, o trono será a presença de Deus entre nós, a revelação será a forma de conhecimento que nós temos, prosseguindo em conhecer a cada dia. Pastor, mas isto é para quem, afinal de contas? Amados, eu sempre digo, isto é para o salvo. Isto não é para o curioso. O curioso não vai ter no deserto um açude de águas. Isto é para o salvo. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Se há entre nós alguém, isto é praxe do pregador, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não se rendeu efetivamente a Deus, olha, amado, você não pode deixar isto para mais tarde, porque mais tarde pode ser tarde. Você sabia disso? Mais tarde pode ser tarde. Então você tem que ter um novo começo, um começo de vida verdadeira, uma vida que realmente mostre frutos da salvação, uma vida cheia da glória, do mover do Espírito Santo. Então, amado, ouça, não tenha resistência a mudanças. O ciclo da vida exige isto. O que vai acontecer até logo à noite, 2017, quando derem as 24 horas, acabou um ciclo de vida. Vamos começar um outro ciclo de vida. E você não pode ter medo da vida. A vida é uma dádiva de Deus. Nós temos que aproveitá-la ao máximo. E estar disposto e não ter resistência a mudanças. Porque eu sei que o novo
muitas vezes assusta as pessoas. Não pode ter resistência, porque, amados, nós temos agora 3 minutos para passar um pequeno vídeo que eu pedi ao bispo que me colocasse no telão, que fala sobre a vida de um crente, a vida de uma águia. Você sabe que a águia vive aproximadamente 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela tem uma séria e difícil decisão. Ela tem que passar por uma renovação, ou então não tem alternativa, ela vai morrer. Porque o seu bico se entorta, ela não consegue comer, as suas unhas, suas garras atrofiam, ela não consegue pegar, as suas penas crescem tanto que ela não consegue voar. E ela tem 2 alternativas: ou morre, ou enfrenta o processo de renovação. E eu quero lhe deixar isto exatamente como seu anjo, como seu profeta. Você tem que enfrentar o processo de renovação, porque se a águia vive 70 anos aproximadamente, e aos 40 anos ela tem que fazer um extreme makeover, uma transformação total, isto também é para a nossa vida. Você sabe, às vezes você carrega pesos nas costas, as suas asas ficam pesadas, as penas ficam pesadas, às vezes um mau hábito, às vezes uma questão de personalidade, às vezes uma questão de atitude, às vezes a pessoa, o bico encurva, as unhas se fecham, as asas, e você perde a vontade de voar, perde a vontade de um novo começo. Você começa a dizer: mas são as minhas penas, estão aqui, o que eu hei de fazer? Esse meu bico aqui grande, eu não consigo nem comer. Paciência, é a vida, é o karma da vida. Meu pai também sofreu, vovô também não tinha. Você olha para as suas garras, suas unhas, que não estão tão esclerosadas que você não consegue, a águia não consegue mais pegar a caça, e você diz: poxa, é assim, está escrito, eu nasci para sofrer. Mas há uma hora que a águia diz, ou pensa, dentro da sua sabedoria, da rainha das aves, ela diz: puxa, ou eu morro, ou eu me renovo. E você sabe que há uma curiosidade que não é lenda, atenção, que é um fato que só a águia passa. Vamos ter 3 minutos de vídeo e eu volto, porque é muito importante você ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja por esta explanação aí. Por favor, bispo. Liberdade, inteligência, visão. O que você imagina quando vê uma águia? Mais do que uma ave, uma águia é um símbolo, um animal capaz de mudar seu próprio destino, sempre pronto para enxergar novos horizontes. Aos 3 anos já tem o tamanho dos pais e a grandeza de um espírito livre. Sabe que suas escolhas mudarão o futuro. Seus olhos enxergam 8 vezes mais que os olhos humanos, tornando possível ver sua meta a mais de 1.600 metros. Sua cabeça gira 180 graus, garantindo uma visão completa de todos os ângulos. E suas asas, suas asas, vencem as distâncias com o apoio do vento, levam sua natureza determinada a todos os lugares. Transformação, mudança, renovação. Aos 40 anos de vida, a águia chega ao momento em que é preciso decidir. Escolher entre viver ou morrer, renovar suas forças e continuar seguindo, ou pousar e ficar pelo caminho. Seu bico está curvo, suas garras fracas,
e as asas cansadas. É neste momento que a águia mostra sua essência. Decide voar mais alto, transformar a sua história. Voa acima das montanhas, busca um ninho, um paredão, e inicia o seu corajoso ritual de transformação. Primeiro arranca o seu bico, bate na pedra até que ele caia, e assim nasça um novo bico em seu lugar. Em seguida, arranca suas unhas, uma a uma, para que nasçam novas garras. E por fim, arranca suas penas, para que asas mais fortes voltem a bater. Em 5 meses, após um processo de transformação, uma nova e magnífica águia está de volta aos céus para viver mais 30 anos, em um enorme exemplo de superação. Ser como a águia é uma escolha, uma atitude, uma postura de vida de quem está pronto para mudar, de quem está pronto para a transformação. Agora responda, o que você imagina quando vê uma águia? Glória a Deus. Então hoje a proposta do Espírito era revelar o trono de novos começos, novo ano, novos começos. E assim como a águia que arranca aquele bico, você sabe que às vezes nós temos bicos, a pessoa diz, eu tenho um ressentimento contra aquela irmã, eu tenho um ressentimento contra não sei o quê, e sofre com isso, amado. Então é preciso às vezes arrancar o bico, é preciso às vezes arrancar aquelas unhas que já estão esclerosadas, que a águia não consegue. E o que são estas unhas que não conseguem mais pegar? Às vezes sabe que é o medo. Às vezes a pessoa é dominada por um espírito de medo. Ninguém sabe, está sorrindo o dia todo, mas tem medo do futuro, tem medo da morte, tem medo do amanhã, tem medo do futuro governo, tem medo. Então às vezes é preciso arrancar os bicos dos ressentimentos, das iras, dos ódios, as unhas do medo, da incapacitação, arrancar as penas que pesam, ou seja, os velhos pensamentos. Se a minha vizinha não pôde, eu não posso. Se eu não concordo, eu vou tentar fazer a cabeça de pessoas que pensem mal de como eu estou pensando, para ter o apoio. Com um erro meu, eu preciso ter o apoio. Mas isso são penas que precisam ser arrancadas, para que você voe alto, para você ser feliz, para você vencer os desafios, para você quebrar os paradigmas, para você se focar no ano de 2018, amado. Você tem que ter a decisão hoje de um novo começo, de uma nova vida. E se alguém entre nós que então não tem ainda esse reencontro com Deus, não teve esse reencontro, entregue a sua vida a Jesus. Não importa quem você é, não importa a sua cor, não importa o seu status de vida, não importa a sua posição social, o seu status quo, se você é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, azul, amarelo, não importa absolutamente nada. Você está aqui por uma decisão de Deus. Você está participando do culto por uma decisão de Deus. Você pode estar aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas do Norte, Canadá. Você pode estar aonde? Em algum país distante, quem sabe num país muçulmano. Quem sabe você é uma pessoa católica, consciente de que a Igreja Católica, nem o Papa consegue demover a cúria. O Papa quer mudar a igreja, a cúria não deixa. Dentro da própria igreja ele tem os seus inimigos. A igreja perdeu o compasso com a história, a igreja romana. Jesus não está lá. Ele não é adorado em primeiro lugar. O próprio fundamento da igreja de Roma é Pedro. Pedro, que mentiu, negou Jesus,
cortou a orelha de um soldado, que fundamento pode ser ele? Paulo disse: não há outro fundamento, Jesus é o fundamento. Então nós queremos terminar este dia, no segundo dia profético dessa triunidade, porque eu sei que Deus tem trazido alguém aqui que hoje vai arrancar esse bico de ressentimentos, vai tirar essas unhas do medo, vai arrancar as penas do passado, do velho homem, da velha mulher, e vai se renovar, porque a águia passa 150 dias se renovando. O bico nasce de novo, as unhas voltam a ser garras poderosas, as penas voltam novas e leves, e ela vive mais 30 anos voando. Quem sabe? Quem sabe se esta não é a profecia para a vida de algumas pessoas que pensavam que já estavam envelhecidas, Deus lhes dará mais 30 anos de vida. Mas eu não vou terminar o culto sem eu perguntar a alguém que está aqui esta manhã, e isto não é costume da igreja. Paulo disse aos Hebreus: isto fareis se Deus o permitir. Eu fiz isto na quarta, fiz isto no domingo passado, e o Senhor me disse: eu quero que você faça hoje o desafio. Alguém que hoje honesta e sinceramente diga: apóstolo, eu vou arrancar o meu bico, tirar as minhas unhas, vou acabar com os medos, com os ressentimentos, com os velhos pensamentos, com a velha vida, e hoje eu começo de um voo alto, de uma renovação, de um novo começo. Onde está esta vida? A igreja teme, treme em oração, mas eu quero que você se levante do seu lugar, com sinceridade, com honestidade, e venha diante do altar. Eu quero orar por você, eu quero cuidar da sua vida, eu quero ser o seu pastor. E se temos uma alma, já é o valor do mundo inteiro, você sabe. Então, se você hoje quer ter um encontro com Deus, um reencontro com Deus, saia do seu lugar e venha aqui, amado, porque para mais tarde pode ser tarde. Venha diante do altar, traga o seu drama, os seus problemas, a sua doença, o seu cansaço, e venha diante do altar. Nós vamos aguardar alguns momentos para que o Espírito confirme esta palavra, e você venha tranquilo aqui diante do altar, porque eu sei que esse é um momento muito dramático. Eu sei que o inimigo prende e aprisiona a pessoa. Eu sei que vozes se levantam numa hora destas, mas o teu futuro depende da tua confissão. A Bíblia diz que quando confessamos com a nossa boca, crendo com o coração, somos salvos. E o salvo é a pessoa que é liberta dessas penas, desses bicos, dessas unhas que impedem a vida de voar alto. Impedem a vida de voar alto. Nós temos uma primeira vida aqui. Onde está a segunda vida? Glória a Deus. Nós vamos dar alguns momentos, porque há uma luta. Isto é uma luta muito grande, é uma guerra. Eu estou habituado a esta guerra, faz parte da minha vida espiritual. Mas venha do seu lugar, tranquilo, sem problema. Ninguém vai olhar para o seu rosto. Deus é que tem esse encontro com você. Venha. Traga os seus dramas, os seus problemas, os seus medos, suas angústias, e venha louvar a Deus, venha entregar a sua vida a Jesus. Querubins, serafins, arcanjos o adoram. Tu estás rodeado de glória e majestade. Tu és o eterno, todo-poderoso, exaltado. Acima dos anjos, tu és o Cordeiro Santo. Cante comigo e diga: Santo.
és santo, justo e verdadeiro Deus. Santo, santo, o Senhor Jesus, Deus Emmanuel. Onde está a próxima vida? Emmanuel, Emmanuel, é Deus conosco. Seu nome é Emmanuel. Estamos para terminar o culto, mas o Senhor fala ao meu espírito dizendo: profeta, insista, porque há ainda algumas pessoas que precisam urgentemente de uma mudança de vida. Há pessoas que estão como que dentro de areia movediça, querem andar e não conseguem, ou então estão andando para trás. Mas Deus esta manhã te trouxe a este lugar e te colocou diante desse televisor, ou desse computador, desse iPad, desse smartphone. Não foi para você apenas acalmar a tua consciência, foi para uma mudança de vida. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, ele vai fazer uma obra como ele fez comigo. Eu era um miserável de um católico apostólico romano, cheio de superstições, amado, cheio de medos, e Deus fez de mim um novo homem. E se ele fez este milagre na minha vida, ele pode fazer na tua vida. Eu sei que há alguém conosco que diz: mas apóstolo, eu já frequento a igreja há algum tempo. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser salvo. Frequentar a igreja não significa ser salvo. Frequentar a igreja é um fato, é participar, mas o salvo tem mudanças profundas. O salvo é regenerado, o salvo, é curado, é libertado, é transformado. E eu sei que ainda há alguém lutando no seu lugar, e nós vamos aguardar mais um minuto, amado, porque às vezes mais tarde pode ser tarde. Onde está esta alma que hoje diz: eu entrego a minha vida a Jesus, eu não quero mais viver tentando garantir-me com as minhas forças, com a minha capacidade. Eu quero um encontro com o meu Criador, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero viver um voo alto, eu não quero ficar preso às penas dos velhos pensamentos, ou às unhas do medo, ou aos bicos do ressentimento, como a águia tem. Graças a Deus, mas ainda faltam 3 vidas, amado. Ainda faltam 3 vidas. Eu só posso fechar neste momento com essas 3 vidas diante do altar. Aleluia, 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 aleluia. Deus não falha, amado. Deus não falha. Sabe o que é uma varredura, meu amado? Sabe o que é uma varredura? Então faça, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Estão vindo as almas, estão vindo este reencontro, amado. Você vai começar um 2018 totalmente novo. É um novo começo, é um avivamento da tua vida. É o conhecer e prosseguir conhecendo, é ver a glória de Deus, é ver esses relâmpagos, é ver esse trono fumegante, amado. É ver Deus, que Deus será visto em Sião.
E estas vidas que estão aqui na frente já são uma prova de que Deus está sendo visto. Porque quem traz não é o apóstolo, quem atrai não é o apóstolo. O apóstolo não tem nenhuma capacidade de atrair ninguém, é o Espírito Santo. Então, estamos para terminar este apelo, porque a Bíblia diz: isto farão, Bispo Barbosa, se Deus permitir. Eu vou lhe dizer uma coisa. Olha, homem, estou falando com você. Estou falando com você. Você sabe que Deus tem sido muito misericordioso com você? Você que está lá atrás. Sabe quantas vezes Deus te livrou da morte? Sabe quantas vezes Deus não te fez chegar àquele lugar porque seria um desastre na tua vida? Sabe quantas portas Deus te fechou para que você não caísse num cadafalso? Então Ele te esperou até hoje para este encontro, para a eternidade. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Me levantar com ousadia e vir diante do altar. Esta decisão diante do altar é a grande mudança de vida, porque você está negando o mundo, você está dizendo não a Satanás, você está dizendo não, eu quero isso que o Espírito falou à igreja, eu quero isso que o Espírito falou. Você vai dizer o quê? Vou esperar até amanhã. Você sabe se você tem amanhã? Ah, quem sabe mais tarde, apóstolo, eu vou poder fazer mais tarde. É tarde. Ontem um médico de 26 anos saiu do plantão, bateu de frente com um carro, morreu na hora. 26 anos, um menino, um garoto, médico. Quem sabe ele estava esperando para mais tarde entregar a vida a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso mesmo, corajoso, amado. É isso mesmo, é isso mesmo que Deus queria na tua vida. Isso mesmo, meu amado, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. O Espírito diz sim e diz amém. Sabe como é que Deus trabalha profeticamente? É assim. Porque a sensação quando se faz um apelo é que ninguém vem. Mas Deus disse, ele será visto. Pode deixar, amado, pode deixar, porque o Espírito Santo está trabalhando aí. Ele será visto na igreja. Todos os dias nós vamos ter sinais aqui na igreja. Foi o Senhor que disse. Santo és tu, Pai. Então, você que está aqui na frente, ponha a mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a tua voz e eu te peço agora que me recebas. Eu me entrego, eu renuncio ao mundo, eu confesso com a minha boca, creio com o meu coração que tu ressuscitaste de entre os mortos, que tu és o Senhor e que a tua promessa de salvação se manifesta agora. Eu digo que sou salvo, porque a tua palavra me disse isto: eu sou salvo para a glória do Senhor. Amém? E agora nós vamos, bispos, abençoar cada vida. Bispo Barbosa vai me ajudar. Temos mais, Bispo Rómulo vai me ajudar. Bispo Afonso, venhamos, vamos colocar as mãos dos nossos bispos nacional, bispos André, vamos colocar, vamos tocar, vamos fazer uma breve oração por cada vida, em nome de Jesus. Amém? Vocês cantem baixinho corinhos de enlevo espiritual. Senhor Jesus Cristo, estamos terminando este momento de culto, de louvor a Deus, com uma palavra de gratidão pelo ano de 2017. Graças pelo novo ano que chegará em alguns momentos, Pai. Neste momento, a minha gratidão, Pai, por Tua graça,
pelo teu favor que nos trouxe até o dia 31. Tu nos abençoaste maravilhosamente. Somos efetivamente famílias benditas do Senhor. E nós queremos renovar o nosso compromisso de fidelidade, pois nada poderá nos separar do amor de Deus. Fomos justificados por Jesus, não há mais condenação em nossa vida, somos mais que vencedores. Ensina-nos, Pai, a ser vigilantes, a estar prontos para entrar por essas portas que Tu abrirás neste ano novo. Que nossa luz brilhe como uma lanterna colocada no cimo de um monte. Que sejamos ativos, ousados na fé. Que o nosso coração arda pelo amor de Deus, pelo mover do Espírito Santo. Ó gracioso Jesus Cristo, revela-nos Tua glória, mostra-nos os Teus tesouros. Oramos pela igreja, Senhor, pela igreja de Jesus na face da terra. Oramos pelas autoridades constituídas. Oramos para que a igreja viva esta visão profética, que seja uma igreja corajosa, o testemunho do Cristo ressuscitado, Pai. E supre-nos todas as necessidades. Que não haja apoucados, diminuídos, pobres, doentes, que não haja fome, não haja desemprego, sofrimentos. Ó Deus, vem, Senhor, estenda a Tua mão sobre órfãos e viúvas da igreja. Todo-Poderoso, revela as profundezas do Teu coração, da Tua compaixão, mostra a Tua misericórdia, sustenta-nos no meio das provações, guarda-nos, Pai, provê, dá-nos, Senhor, o descanso espiritual que prometeste neste dia. Que nosso altar desta igreja sempre viva a verdade dos ditos de Deus. Que o pão seja um pão fresco servido a toda a igreja, com ações de graças, Deus, por todas as manifestadas promessas entre nós. Eis-nos aqui, Senhor, com fidelidade, com compromisso, para esta jornada que começa a partir da meia-noite, 2018. Tu vives, Jesus, Tu reinas, Jesus, Tu és o Senhor, Jesus. E nós terminamos dizendo: Abba, Pai. E as famílias benditas do Senhor digam amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas brilhante. Vamos lá, a moda antiga. Aleluia. E ao Seu nome. Você pode dizer uma segunda vez: e ao Seu nome. Toda glória. A terceira: e ao Seu nome. Toda glória. Toda glória. Glória, Senhor. Levante as suas mãos. Obrigada, Pai, porque nós somos abençoados, Senhor. Obrigada porque Tu nos deste mais esse ano de presente, de vitórias, Senhor, de lutas, mas de grandes vitórias, Pai. Senhor, nós Te agradecemos e nós sabemos, Senhor, que sairemos daqui protegidos pelos Teus anjos, guardados, Senhor, pela Tua poderosa palavra, e que grandes coisas venham, Senhor, da Tua parte, Senhor, do Teu favor, nesse ano de 2018. Nós chegaremos vitoriosos, dia após dia, em nome de Jesus. Feliz ano novo com Jesus. Amém.